pode continuar praticando, seja andando, sentado, enquanto a gente ouve as breves reflexões. Então é mais um dia que a gente vem se reunir para praticar juntos, para colocar, alimentar as causas e condições de progresso na prática. E alimentar essas causas e condições exige enfrentamento, exige ir contra as nossas vontades, inclinações, confortos, etc. A situação não é um tobogã para paz, como algumas pessoas pensam. A gente tem que desenvolver a capacidade de aguentar muita dificuldade, que a mente que a gente encontra quando a gente começa a praticar é uma mente grosseira, com problemas grosseiros. E isso dói. Olhar para isso dói. Aguentar as teimosias da mente grosseira dói. A gente quer meditar e a mente fica agitada, a gente quer meditar e a mente fica com sono, a gente quer meditar, a mente fica com raiva, e a mente vai para extremos. Para a gente progredir, a gente tem que ir contra as tendências da mente, as tendências e reações que a mente está acostumada a fazer. Você vê, não é uma coisa que é muito valorizada e incentivada hoje em dia. Hoje em dia, o que mais se busca é conforto, conveniência e fazer o que cada um quer fazer. Ou ser aquilo que quer ser. Essas são as máximas do mundo moderno. Agora, para praticar esse caminho, a gente tem que ter a direção oposta disso. Então, você vê, não é muita gente que vai ter interesse. Não é muita gente que vai ter a coragem, a disposição e energia para fazer isso. Os valores mundanos modernos são tipo seguir os seus desejos, como se fosse a felicidade máxima. Mas o Buda fala que não é por aí. Por aí é o caminho para mais sofrimento surgir na mente. E aí já deve ter experienciado muito sofrimento para a gente estar buscando um caminho espiritual. Então, se a gente tiver humildade e abertura para testar as ferramentas oferecidas por esse caminho, então as coisas ficam mais fáceis, mais fluidas. A gente perde menos tempo. Tal como o Adrian falou mais cedo na palestra dele, né? Tipo, esses pensamentos muitas vezes vêm com todos os tipos de desculpas, né? Hoje está muito quente, hoje está muito frio, hoje estou muito cansado,
Ah, é muito longe a casa de Dharma. Vou ter que pegar transporte público no domingo. Vou ter que dormir mais cedo, vou ter que acordar mais cedo. E somente tá em casa também, né? Tipo, ah não, acordar muito cedo pra fazer o cântico, dormir muito tarde pra fazer a meditação da noite. Se a gente seguir isso, não vai ter como praticar, né? Em alguns lugares, meditação é vendida como se fosse um botão para paz, né? Você abre uma meditação no YouTube lá e você remove as energias negativas, você remove os pensamentos e emoções negativas e pronto. Isso é vender uma coisa falsa, né? Quem já praticou sabe que não é assim. Pode ligar o mantra mágico lá que não dá nada. Pode fazer Itipso 1 bilhão de vezes, né? Por si só não vai resolver o problema. É uma ferramenta para colocar causas e condições para nutrir essa mente, mas se por um lado a gente limpa essa mente, pelo outro a gente suja, não tem como o negócio melhorar. Então eu sempre tenho que olhar para essa mente, né? Onde que a gente está sujando a mente, né? Onde que a gente está limpando a mente? Qual aspecto é mais forte no outro? Qual precisa ser fortalecido? Você vê, diligência não é algo fácil, né? Porque a tendência da mente é ser preguiçosa. É gostar do conforto. Isso corrói boas qualidades mentais. Então, para a gente estar vindo se reunir regularmente, né, e tendo prática regular em casa, a gente tem alguma qualidade mental, algumas qualidades mentais a gente já tem. A gente tem que construir em cima disso. Não se preocupar tanto com o que as outras pessoas estão fazendo ou não estão fazendo. Ou a situação do mundo atual, que o mundo está rolando morra abaixo, isso e aquilo. Isso não é problema nosso. A gente pode tentar ajudar da forma como a gente pode, mas ter noção de que o problema é muito maior do que nossa capacidade de resolvê-lo, muitas vezes. Então, primeiro a gente tem que melhorar essa mente, né? Trilha com boas qualidades. Você vê Kant, né? Você vê, tá difícil, não tá difícil a meditação, a gente vai e fica. A gente não começou a meditar um dia aleatório da semana. Ah, não, a meditação tá ruim, então eu vou parar que é melhor do que continuar. Não, é melhor continuar do que parar. A gente tá viciado, a gente só faz as coisas quando tá bom. Tá? Só sai na rua quando tiver de sol. Quando tiver nublado, não sai na rua. Porque o céu tá feio. Tipo, a gente vai ser uma criança mimada, né? Não vai conseguir se adaptar para um convívio social razoável. Vai ter os problemas. Então, tomar cuidado com essas tendências da mente, né? Não é que a meditação tá ruim ou que a mente tá jogando coisas não pacíficas, ué. Tem causa e condições para isso que está sendo jogado na nossa cara, ué. Não é reclamar para a mente. Tem alguma causa e condição, pode ser, não sei se é a gente especificamente que colocou, pode ser uma combinação de fatores. Mas se ele não quiser olhar para isso, né? Se eu quiser olhar pro arco-íris, quiser só olhar pro céu lindo e ensolarado, né? Tipo, a gente vai sofrer. Porque a mente não vai ser assim. Quando a mente não estiver totalmente purificada, vai ter lixo na mente. E esse lixo vai feder. Então não adianta querer ficar procurando
lugar que não fede. Que a mente vai continuar fedendo enquanto tiver lixo dentro. Quer que a gente for mudar de cidade, mudar de país, mudar de trabalho, mudar de faculdade. Se a mente não está melhorando, as coisas vão continuar fedendo. Os problemas vão seguir a gente. Querer meditar só quando a mente está pacífica não entendeu ainda o propósito da meditação. A gente vai, se não meditar querendo experienciar coisas, então tá tudo errado, né? Porque a gente vem aqui para entender as causas e condições dessa mente, né? Não para forçar uma agenda. A gente veio aqui como humildes pesquisadores de laboratório que vai olhar para o microscópio. Opa, o que está acontecendo aqui? E não vem com arrogância do tipo, deveria estar acontecendo isso, porque no livro tal, página tal, está falado que isso e deveria acontecer depois disso, isso não está acontecendo. Eu não consigo meditar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Ah, ou então só porque eu tô com muito sono, então é melhor nem meditar, então. Não vale a pena, então. Não é assim que funciona. Às vezes, tipo, a gente enfrenta várias dificuldades por várias horas, vários dias, vários meses. Depois lá vem um insight que liberta a mente daquilo. Resolve aquilo na raiz. Então não acho que, tipo, meditações que tipo, tem muita dificuldade são perda de tempo. Não, é ali que você está colocando as causas e condições somente achar uma solução no futuro. E resolver aquilo que fala. Então, enfrentar a sonolência, enfrentar a mente agitada, enfrentar cobiça, enfrentar raiva, não é. Não tenha medo disso. Não deixe as quelezas fazerem você desistir de enfrentá-las. Que é isso que elas querem. Que aí você vai continuar escravo delas. Quando chegar elas mandam, você vai lá fazer, fazer o que elas querem. Vai continuamente ser um escravo. Nunca vai se libertar em nenhum grau delas. As quelezas vão falar: você tá com fome, você tem que comer. Você vai lá e come. As quelezas vão falar: você tá com sono, você precisa dormir, você tem que dormir. Você vai lá e dorme. Você tá com muito frio, você vai ficar doente. Você vai lá e... Aquela pessoa é muito chata. Ah, aquela pessoa é muito chata. A pessoa não gosta de você, você tem que fazer alguma coisa para punir aquela pessoa, aí você vai lá e faz. Por aí vai. As belezas vão ditando, ditando, ditando. Você precisa de um carro, você precisa de um carro. Você consegue o carro. Você precisa de uma casa, você precisa de uma casa. Você precisa de uma casa num condomínio fechado. Você precisa de um apartamento na praia. Você precisa disso, você precisa daquilo. E as coisas vão continuar ditando a sua vida e você vai sair correndo atrás de coisas que a gente nem precisava. Você precisa ser isso, você precisa ser aquilo, você precisa de tal título, você precisa de tal diploma, você precisa de tal curso. Aí você vai ser feliz. Então tomar cuidado com as quelezas. Elas, se a gente não poda nas coisas básicas, né, no nível sutil elas vão dominar e tomar conta. Então você vê, começa com isso, né? Começa com essa prática. Né? Não importa, tá doendo, não tá doendo, tudo bem. Se estiver doendo muito, a gente levanta, faz meditação andando, faz meditação na cadeira. Tá cansado, faz meditação andando, faz meditação andando para trás. Lava o rosto, continua tentando, se esforçando. Uma hora as coisas está nutrindo as boas qualidades da mente, só de estar lutando. Não acho que bons meditadores simplesmente surfam a onda. Não. Tem que remar muito. A gente está lutando, a gente está colocando as causas e condições para poder melhorar no futuro. Então fica o convite de olhar para esse lado. Né? Não fugir do enfrentamento. Enfrentamento, meditação sem enfrentamento não é meditação budista. Isso é outra coisa. Sei lá como é que chama isso. Mas a meditação budista tem enfrentamento. Se a gente não está enfrentando as impurezas, não está indo contra as impurezas mentais, então a gente não está praticando nada.
A gente está rolando morro abaixo. Então é no enfrentamento que a gente está praticando. Ali que está a prática de verdade. A mente fala, faça X. A gente fala, não vou fazer. A mente fala Y. A gente não faz. A gente não segue as impurezas. Ah, e como que a gente sabe se é impureza ou não? A gente precisa de ter algum critério de comparação, algum contraste. Então, por isso que a gente tem que primeiro pacificar essa mente. Pacificar essa mente, ter noção de certo e errado sólida na mente. E aí, com uma mente mais pacífica, a gente vai saber o gosto das impurezas. Tal como se a gente tiver a oportunidade de experienciar em alguns momentos a mente um pouco mais, estar à beira de uma lagoa bem pacífica, onde tudo é nítido, a gente consegue ver com clareza o que está no fundo, né? A gente experiencia isso, a gente vai ter contraste para saber o que é uma mente bagunçada, o que é uma mente obscurecida. E a gente vai saber, opa, a mente não está clara. Então tem alguma impureza aqui. Qual a impureza que tá aqui? Como que eu removo isso? E aí a gente vai conseguir praticar. Mas você vê, é pouca gente que tem esse interesse, essa energia, essa determinação. Hoje em dia, é minoria da minoria da minoria. Isso também vale para o conteúdo das palestras, né, sobre budismo e meditação, né? Muitas pessoas querem só ouvir coisas agradáveis, né? Tipo, não, vocês são seres de luz, todos iluminados, somos a pureza, ou estamos cuidando de nós mesmos, estamos tendo cuidado, carinho por nós mesmos, estando praticando, e por aí vai. Muito confortável para as quilesas ouvir isso, né? Que nós somos iluminados, só precisamos reconhecer isso. Se a gente continuar praticando, é garantido que a gente vai se iluminar sem ter um nível mínimo de esforço. A gente não precisa ter pressa para se iluminar, né? Porque muito conveniente ouvir essas coisas, né? Tipo, que a gente é perfeito, que nós somos seres muito evoluídos, isso e aquilo, mas isso não força a gente a lutar, né? Não leva a gente a lutar, né? Leva a gente a ficar encostado no sofá, né? Ah, eu sou um ser de luz. Eu vi na palestra que eu sou um ser de luz, né? Então eu posso sentar no sofá aqui e dormir a tarde inteira. Ah, eu sou um ser de luz, então eu posso me permitir comer além da conta, né? Dormir 20 horas por dia e por aí vai. Então, assim, essa tradição de floresta tem essa característica de ter um conteúdo de palestra que vai contra as quelesas, né? Que é levantar pontos, trazer à tona pontos em que a prática se enfraquece, né? Para a gente ficar mais atento a isso. Dói, dói, mas a gente melhora, né? É uma coisa que leva a gente a melhorar, né? Vem de um lugar de querer que a gente melhore. Né? Não é por raiva das pessoas, ou é por querer se achar melhor que as pessoas, ou isso e aquilo. Mas para a gente melhorar, a gente precisa enfrentar, né? Para isso a gente precisa trazer à tona essas crenças, né? Trazer à tona e demonstrar onde elas estão aparecendo, para que a gente possa abandoná-las. Então, se a gente leva por esse lado, né, a gente consegue melhorar. Né? A gente vai, opa, tô falho aqui, vou melhorar aqui. Então. E aí a gente vai melhorando. Então, assim, não é pouca gente que tem as qualidades necessárias para tomar essa prática, né? Levar a sério e ter humildade para ouvir certas coisas que às vezes não são tão agradáveis, mas que se praticadas levam a gente a melhorar na prática e superar obstáculos. O mais importante de tudo, né? Sati, presença mental. Cuidado com essas definições de mind. Sati, que o Buda fala, né, é a presença mental num objeto. Né? Então, durante o dia a dia, né, se você está na vida diária, tente manter Budô. A respiração é muito sutil de ser mantida na mente. Então, tente usar o mantra Budô.
Budô, budô, budô. Repita mentalmente, né? Ou faça um movimento com o dedo para sincronizar. Ou use um contador analógico digital. Use uma japamala. Mas não deixe a mente solta. Busque o máximo possível quando tiver um intervalo, quando você não estiver resolvendo alguma coisa intelectual. Fique com o budô. Né? Isso vai ajudar a mente a ter uma base sólida. Contar os budôs ajuda. Né? Então, budô, budô, budô. Conta um. Se fizer, quantas japamalas você fez no dia. Isso tem um efeito bom na mente. Né? Você consegue metrificar a sua prática e a sua sati. E ajuda você a medir a sua diligência também. Você olhar só provavelmente, né? Depois de um tempo você começa a ver. Os dias que você fez mais budô, a mente está mais pacífica, está melhor na meditação. Então tem causa e efeito direto. E aí você fica mais motivado a fazer aquilo com mais vezes. Então isso é muito importante, né? Não é só a prática formal, né? É a prática diária também. A vida diária, a forma como a gente vive a nossa vida. Então fica o convite de refletir nessas coisas, testar, experimentar e ver qualquer ponto que a gente tiver mais falho, mais fraco, é lá que a gente tem que focar. Focando lá, o resto melhora junto. E não ter medo de enfrentar. Não ter vergonha de enfrentar. A questão da sonolência, por exemplo, né? Você tá com. Tem muita sonolência sentado, tá bom. Anda um pouco, mas depois senta de novo e enfrenta. E só andar também é fuga, tá fugindo do problema. Tem que ter um jeito de conseguir equilibrar essa mente para conseguir fazer sentado. A gente pode alternar, a gente tenta, a gente faz um pouco andando, depois a gente volta e senta. Não, vamos olhar para essa mente. O que eu estou fazendo de errado? Como que eu posso fazer para essa mente conseguir manter essa T? O que eu posso fazer? E aí vai ter que surgir sabedoria. Vai forçar a mente a surgir sabedoria para resolver esse problema. Então não ter medo de enfrentar. Ah, pode cair um pouco na sonolência? Pode, mas a gente vai estar aprendendo alguns recursos interessantes, né? Ferramentas úteis. Né? Então, enfrentamento é uma palavra necessária. Então, meditação eu falo que é um cabo de guerra, né? Não é um tobogã para a paz. É um cabo de guerra entre as quelezas e o Dhamma. Então, se a gente está simplesmente soltando a corda, deixando as coisas rolar morra abaixo, não vai melhorar. A prática não vai melhorar. Ou a gente pega a corda e puxa com coragem, sinceridade, da melhor forma que a gente pode, né? A gente nunca vai ganhar esse jogo. Vai ficar sempre apanhando. E a mente não vai ter sabedoria. Não vai conseguir resolver os problemas por conta própria. Né? Mas, por outro lado, se a gente tiver coragem, energia, determinação, constância, regularidade, gradualmente as coisas vão melhorando. Né? E a mente vai caminhando, ficando cada vez mais leve, menos conflituosa com o mundo, né? Mais em harmonia com si mesmo. Então fica o convite para refletir nessas coisas, testar e experimentar. Enquanto a gente tem essa oportunidade de praticar. Passei do horário para variar. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, compartilhamento? Seja da meditação, seja dos cânticos, seja da alguma coisa da palestra. Pode falar. Pergunta, se a gente estava lendo Bhakti-Punaratana, fala da importância do desenvolvimento de meta dos Brahma-Viharas, né? Sendo necessário, dispensável para a prática da meditação, para manter sati. Aí, pedindo para você comentar um pouco sobre isso, sobre essa importância de meta, né? Sim, na tradição Theravada, teríamos essa perspectiva de que nós somos iluminados, os ubiquares, né? Porém, tem essa dimensão da bondade amorosa, né? Ativo e necessário para a nossa própria mente também. Se ela não há sati.
evitar os sexos. Assim, a mente que tem. À medida que a gente vai praticando, né? A gente vai removendo impurezas, né? E essa meta é uma das qualidades que surge dessa mente mais purificada. Então é natural que isso surja de uma mente mais refinada. E assim, meta é um dos objetos de meditação que o Buda coloca, né? Então, se a gente quer usar meta, é uma forma que a gente pode usar de um objeto de meditação que a gente pode utilizar, né? Então, pode usar aquelas frases, né? Que eu posso estar bem, em paz, feliz. Que eu posso estar bem, em paz, feliz. Que eu posso estar bem, em paz, feliz. Usa isso como mantra, né? Quantas vezes for necessário. Ó, várias rodadas, uma atrás da outra. E isso pode levar a mente a se pacificar, a se concentrar. Então, assim, é a forma como a gente pode praticar também. Só que também, como pra gente quase todos os pontos do Dhamma, né? Tem os seus extremos, né? Tem os seus extremos, né? Que levam a sofrimento, né? Então, metá não é um caminho garantido para paz e para mente iluminada. Metá sem sabedoria leva a sofrimento. Então, assim, por exemplo, porque o metá com relação a si mesmo, tudo bem, é necessário. Tem certas pessoas que têm uma tendência de raiva, autocobrança, muito tensa consigo mesmo, fica se auto-martelando na mente e tal. Para essas pessoas, metá é necessário, né? Porque a mente está caindo de um lado extremo da estrada. As pessoas, isso é essencial porque é uma auto-raiva. Então, raiva você cura que jeito? Você cura com metá. É o antídoto. Então, se a gente tem algum grau disso, né, então isso pode ser útil para ele em um certo grau. Agora, se a gente não tem tanta essa autocobrança e já tem uma tendência à preguiça, metá leva à preguiça. Porque, por exemplo, não, tem que ter compaixão de mim mesmo. Deu vontade de comer um brigadeiro, eu vou lá e como. Deu vontade de comprar aquele docinho, eu tenho que ter compaixão de mim mesmo. Nossa, eu trabalhei tanto, então assim, eu mereço um brigadeiro. Então, assim, metade da margem para cair na negligência, né? Na indulgência em prazeres sensoriais. Então tem que tomar muito cuidado, né? É o ponto de equilíbrio. Esse é o ponto importante. Metade, tipo, qualquer fator do caminho, né, tem o ponto de equilíbrio. Se estiver além da conta, vai levar para o lado errado, né? Então, assim, tem a medida certa. E a medida certa tem que olhar na própria mente. Então, assim, se a gente tem uma mente muito raivosa, muito irritada, metá ajuda a equilibrar isso. E fica esse alerta, né? Qualquer estágio que a gente esteja da prática. Se a gente começa a fazer metá e a nossa mente começa a ficar negligente nesses pontos, né? Tipo, não, não, como é que fala? Não, não vou ser tão duro, como é que fala? A gente olha para um certo aquileza que a gente tem, que a gente precisa trabalhar. Não, não tenho compaixão de mim mesmo, eu faço o meu melhor já. Tipo, todo mundo tem defeitos, eu não preciso melhorar isso. Então, assim, metá pode tampar um buraco, tipo, querer remendar um buraco na nossa prática, sério, com uma massa corrida falsa, né? Então, assim, tomar muito cuidado com isso. Você vê, metá no contexto de uma mente raivosa é a cura. Agora, metá no contexto de uma mente mais ou menos no meio, pode levar muito facilmente à negligência e à indulgência. Okay? E também a virar tapete, né, dos outros. Né? Não, vou ter metá pelos outros, vou ter metá por todo mundo. E aí, tipo, a pessoa pede alguma coisa pra mim, e eu nunca digo não. Meu filho pede alguma coisa, eu nunca digo não pra ele, porque eu tenho metá pelo meu filho, um amor incondicional pelo meu filho. E aí, tipo, a gente cria uma criança mimada. E depois vai sofrer em algum momento. Não vai saber lidar do mundo, né? Porque alguém vai dizer não pra ele.
A gente pode não dizer, mas ele vai ouvir o não de alguém, né? E como que ele vai reagir a isso? Ele não foi treinado a ouvir não. Qualquer desejo não obtido educa, né? Então, assim, o mundo mais cedo ou mais tarde vai dar isso na mão dele, né? E como que ele vai lidar com isso, né? Se ele não foi treinado a lidar com isso. Isso faz parte do mundo. Ouvir não faz parte do mundo. E assim, a gente pode se queimar muito com o metá, né? Não, você é a pessoa, assim, vou querer ajudar todo mundo, vou fazer tudo por todo mundo, porque vou. Então, assim, a gente pode ficar nessa posição de, tipo, de sentir culpado de dizer não pelos outros e ficar sobrecarregado com coisas, tipo, ajudar os outros além da conta de forma a causar dano a si mesmo, né? Tentar demais pelos outros em detrimento a si mesmo. Então, por exemplo, alguém pede para ajuda com alguma coisa, você tá com a sua agenda super apertada, você tem a sua agenda de prática também, mas aí, tipo, toda vez você cede, né? Tipo, aí você se sente mal depois porque, tipo, você ficou sobrecarregado, mas você fala, não, tenho que fazer isso porque eu tenho metade, tipo, tenho que ajudar todo mundo. E aí, tipo, a gente se sobrecarrega também. Então, esses são os exemplos de metá sem sabedoria. E metá desequilibrado. Então, metá é uma qualidade útil num certo grau, num certo contexto, num certo equilíbrio. Então, assim, que nem qualquer substância, né? Em excesso faz mal, né? Então, até a água, se tomar em excesso, faz mal. Então, tem que ter a medida certa. Mas metá tem essa qualidade boa de suavizar o coração, né? Então, para quem tem a mente muito estressada, muito tensa, muito reativa, né? Ajuda muito. Mas fica o alerta vermelho, né? Eu já vi muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que caem nesse extremo. Metá, metá, metá. Fica nesse metá, metá, metá e fica sem sabedoria. Ao ponto de que a pessoa, por exemplo, está perturbando todo mundo, a pessoa está causando bagunça num certo lugar. Não, a gente tem que ter metá dessa pessoa, não pode mandar essa pessoa embora, senão a gente não vai ter metá, né? Mas, tipo, a pessoa está perturbando todo mundo. A pessoa está causando problemas. A pessoa está criando conflitos, alimentando conflitos dentro de uma comunidade. Então, a gente mandar embora, a gente está sendo cruel com a pessoa, a gente está sendo malvado. Então, tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E aí a gente, como é que fala? Essa tendência também de pessoas não dizerem não, né, para os outros, né, e ficam se sobrecarregando, né? Alguma coisa machuca a gente, alguma coisa fere a gente. Não, não posso falar nada pro outro, senão ele vai ficar ofendido, ele vai ficar triste. Então eu vou simplesmente aguentar quietinho aqui, né? Vou temetar pelo outro, né? Não vou fazer nada a respeito, tentar mudar a situação. Então, assim, tomar cuidado com os extremos. Eu vejo muitas pessoas caindo nisso, né? Então, assim, metar tem que estar acompanhado de sabedoria, senão vai levar a muito sofrimento também. Isso que eu teria a dizer nesse ponto. Não sei se ajuda de alguma forma.